Bom, e vamos tratar justamente da educação e do caso das escolas fechadas que o Augusto mencionou agora. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje a suspensão das aulas presenciais na rede municipal, estadual e particular a partir do dia 17 de março até 1º de abril. A medida visa frear o avanço do coronavírus e diminuir a circulação de pessoas nas ruas. No caso das escolas municipais, a gestão Bruno Covas decidiu antecipar o recesso de julho durante o período. Com isso, as aulas serão retomadas no dia 5 de abril. A rede particular, entretanto, poderá adotar outra medida desde que respeite a determinação de não receber alunos presencialmente. De acordo com o secretário municipal da Educação, Fernando Pádula, as escolas municipais ficarão abertas nos dias 15 e 16 para receber alunos, fazer a comunicação com as famílias e oferecer merendas. Na coletiva de hoje, Bruno Covas afirmou que a Prefeitura irá recorrer da decisão da Justiça que vetou as aulas presenciais nas redes municipal e estadual durante as fases vermelha e laranja do Plano de Flexibilização Econômica do governo paulista. Vamos acompanhar. As decisões aqui são analisadas de acordo com os critérios elencados pela vigilância sanitária. Quando a vigilância sanitária entende que é possível abrir uma atividade, a gente recomenda a abertura, observar os protocolos. Quando a vigilância entende que é o momento de retroceder, a gente também segue essa orientação. A Prefeitura não vai abrir mão da sua obrigação de fazer exatamente este papel, de seguir a vigilância sanitária. Volto com você, José Maria Trindade, sobre a suspensão das aulas, hein, Zé? O que você pensa dessa medida? Cai exatamente no que o Augusto Nunes tem dito. Falta liderança, falta empatia, falta apoio popular. Não adianta. Quando há a necessidade da força, é porque já houve um erro. Não haveria necessidade da força. Um líder, ele leva a todos que entendem o problema e vão em frente, e o líder leva para um canal seguro. Fazendo assim, como uma imposição, sem explicar direito, sem convencer, aí fica difícil. Primeiro, que há uma desobediência natural. Essa desobediência ela é comprovada em todos os lugares. Aqui em Brasília mesmo, o que foi o toque de recolher rigoroso, a partir de 10 horas, não pode ficar ninguém na rua. As polícias estão, digo as polícias porque vem Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, montando barreiras, reprimindo pessoas, parando, mandando usar máscara durante o dia e tal, e reclamando. As pessoas não estão obedecendo, porque não estão confiando, porque não tem líder suficiente para confiar. Isso aí de São Paulo, do prefeito defender o fechamento de escolas, não convence, porque todos sabem que a criança, isso já é comprovado cientificamente, a criança transmite muito menos, né? Então, ficando em casa, a criança corre muito mais risco. É melhor que ela vá para a escola. Então, deveria ser a última coisa a ser fechada. Eu já estou, veja bem, que eu já estou admitindo a possibilidade de fechamento do escola em último caso. Em último caso, a gente vê que está se aproximando de uma situação muito mais complexa e estamos sem liderança nacional. Isso aí que nós estamos falando aí de São Paulo é um caso em milhares de casos distribuídos pelo Brasil inteiro, nos municípios, com prefeitos agindo de um jeito, agindo de outro. Por isso que é preciso uma liderança nacional para definir critérios e convencer as pessoas, sem cacetete, sem força policial nas ruas, para convencer de que se trata de um momento muito complexo, muito difícil. Esta semana foi difícil, a próxima também, e é matemático. Quanto maior o número de infectados, eles infectam muito mais. E a doença é uma roleta russa, ou seja, ela pode ser nada, como aconteceu comigo, pouca coisa, fiquei uma semana mal e pronto, mas não tive internação, mas pode matar. Então é isso que tem que convencer as pessoas, e aí a população ajudar. Vitor, se as pessoas não forem convencidas, a força não vai mesmo.
Bom, e o fechamento das escolas é o tema da nossa enquete desta sexta-feira. A pergunta hoje é a seguinte: você é a favor da suspensão de aulas presenciais neste momento? Sim ou não? Dê a sua opinião respondendo no portal da Jovem Pan. Acesse lá www.jovempan.com.br. Já está em destaque aí na nossa página principal, ali onde você vê a marca de Os Pingos nos Is. É só clicar, responder e daqui a pouquinho, no final do programa, traremos então os resultados da nossa enquete. E você, Guilherme Fiuza, aulas suspensas, as aulas tinham acabado de voltar, né? Na maior parte do país durou bastante o fechamento aí das escolas, mas mal foram retomadas as aulas, vem uma nova quarentena escolar. Fiuza. Ô Vitor, eu acho que a lógica não foi proibida, né? A lógica e o bom senso, pelo que eu entendi no Plano São Paulo, no lockdown do Rio, no lockdown do Ceará, tem proibição de lógica e bom senso? Eu creio que não, né? Então, seguindo a lógica e o bom senso e o mínimo de honestidade intelectual, a gente tem que perguntar: onde está escrito e constatado que funcionamento de escola aumenta o contágio? Alguém tem esse estudo? Mostre, mande para os Pingos nos Is. Pode ser um estudo apócrifo, um ensaio amador. Mande para a Jovem Pan o estudo mostrando que o funcionamento de escolas amplia a escalada da pandemia, da epidemia, em qualquer sociedade. Onde é que eu quero chegar? Então não está provado. Está provado que você limitar o número de horas de funcionamento de um escritório, com as distâncias, com os cuidados recomendados, vamos repetir, vamos, sem sintomas, com máscara, faixa etária, sem vulnerabilidade, sem comorbidade. Está escrito em algum lugar, o Bruno Covas segue a vigilância sanitária. Ele segue a vigilância sanitária até o Maracanã. Ele fecha o Ibirapuera no fim de semana e vai para o Maracanã. Vocês estão achando que a gente é mais trouxa do que a gente é? A gente é um pouco menos trouxa que isso. Então ele segue a vigilância sanitária até o Maracanã para ver a final da Libertadores entre o Santos e o Palmeiras, no meio de 2.500 pessoas. Estão fazendo a sociedade idiota, e a sociedade está aceitando. Então, qual é o ponto? Nada disso tem a ver. A epidemia, a pandemia está escalando? Parece que está. A gente nem sabe quanto. A gente nem sabe quanto. A gente gostaria de saber. Por que a gente não sabe quanto? Porque a honestidade sumiu. Porque nós vimos ou não vimos governadores fraudando informações para receber dinheiro e desviar e roubar. Nós vimos. Nós vamos confiar em governador que aparelha o órgão de referência científica para soltar um número mentiroso de vidas salvas? É essa autoridade que vai nos dizer o momento, o perfil de contágio, de internação e mesmo de óbitos? Então é o seguinte, a gente sabe, tudo indica, né, que esteja escalando, mas a gente não sabe quanto está. Então nós não temos a demonstração de que o funcionamento de escolas aumenta o contágio, agrava a pandemia. Não há nenhuma constatação. Ah, não, mas não pode circular. É contagioso? É. Então não pode circular. Então vamos combinar o seguinte. Se a lógica é essa, que não pode haver circulação, não pode haver circulação nenhuma. Nenhuma. Então, uma sociedade, um governo, né, cada uma das autoridades tem que decidir o seguinte: nós vamos renunciar à vida em sociedade. É a única coisa que eu posso acreditar. Porque, assim, lockdown de escola, isso é um lockdown de escola. 1 ano. Sem resultado. E eles vão lá na cara dura. E boa parte dos pais, os professores, sindicatos, é isso, estamos salvando vidas. O que eu vou fazer? Resolveram entrar nessa armadilha, uns de má fé, outros de medo, né, que é compreensível, todos estamos assustados com o que está se passando, né? Lockdown em escola, lockdown noturno, toque de recolher, o Rio de Janeiro,
a capital da liberdade, virou uma cidade covarde. Policiais, cacetetes no meio da rua, barbarizando o cidadão. Se passar, vai ser barbarizado. Vai ser mandado que nem rato para casa ou para prisão. Com ônibus circulando durante o dia, acabamos de ver o nosso vídeo. Isso é um escárnio. Então, assim, se não pode haver a vida em sociedade por causa da Covid-19, então vamos revogar a vida em sociedade. Vamos cometer um suicídio coletivo dentro de casa, todo mundo, porque todo mundo dentro de casa é um suicídio coletivo. Não tem como viver assim. Por mais rico que você seja, por mais bacana que seja o seu sítio, né? Por mais que você tenha uma mesada do Bill Gates ou do George Soros ou do Partido Comunista Chinês, se a humanidade for toda para dentro de casa e parar de se relacionar, ela acaba, né? Então, nós estamos nesta encruzilhada. Ou nós nos recusamos a abrir mão da lógica, do bom senso, e vamos discutir formas de funcionamento da sociedade, né? A partir do que está constatado, já tem um ano. Já tem um ano. As pessoas estão tem contágio, é dramático. É dramático. Agora, o que diz a literatura deste um ano? Que as escolas fechadas por um ano detêm a pandemia? Não diz. E, Vitor, só para completar, por que o tratamento precoce, o tal do tratamento precoce é proibido? Isso é uma coisa que me traz um enigma. Por que é proibido falar de algo que está em experimento, tanto quanto a vacina, e tem resultados, e tem indicações de bons resultados? Isso indica, Vitor, que não há honestidade neste debate e nesse conjunto de medidas sobre Covid. Augusto. Eu vi, só complementando o que disse o Guilherme, eu li reportagens sobre esse spray nasal israelense, quando houve o primeiro teste com 30 pacientes, 30 voluntários, e é assim que começam todas as testagens, né? Todas as experiências com vacinas, com remédios, e os resultados foram excelentes. Aí os jornais vibraram. Quando o Bolsonaro passou a gostar desse remédio, a gostar da ideia, pronto. Virou o spray nasal do Bolsonaro, então já virou um veneno. Não é assim. Não é assim. Tem de conversar com o médico e ver o que é que pode contribuir para a prevenção. E vão em frente. É assim com todas as doenças. E é o que se deve fazer. Quanto a escolas, é isso que o Guilherme disse. Em várias regiões de São Paulo, as escolas permaneceram fechadas, ou por falta de condições para o funcionamento, condições físicas, ou porque estavam em greve, não aceitaram a volta às aulas presenciais, né, os professores. O fato é que em várias regiões não houve aulas. A escola ficou fechada. Eu quero saber o que aconteceu na região que ficou com as escolas fechadas e em outra região onde as escolas ficaram abertas. Eu quero os números, a ciência, a saúde, né? Como falam aí os papagaios desse centro de contingência. Não é a ciência e a saúde, então tem que ser as ciências e as saúdes, porque está rachado ao meio esse centro de contingência. Então eu quero saber, quero números, quero provas. Agora, uma criança é contaminada, um professor é contaminado, pronto, vai logo fechando. Não. Examinem como estão as medidas de distanciamento, melhorem a prevenção, mas mantenham as escolas em funcionamento, porque os pais, apavorados, já não sabem o que fazer. É possível que nesta enquete muita gente queira as escolas fechadas, não queiram as aulas presenciais. Por quê? Porque aparece um secretário da saúde, como de São Paulo, para dizer, não, o problema não está nas escolas, mas nos pais que vão e vêm para buscar os filhos e trazê-los para casa. Aí é dose, aí é demais, porque você tem de dizer quando é que as escolas vão abrir, né? Em que momento, de que modo vão abrir, não quando.
Não pode fechar as aulas presenciais, tem de voltar imediatamente. E é preciso haver coragem. Pessoas morrem, sim, e ninguém é insensível a uma morte. Agora, impediu o aumento do número de mortes, o fechamento das escolas por um ano? Eu quero números, eu quero provas, porque não aconteceu nada. A curva de óbitos, a curva de casos, elas já estavam em ascensão quando houve a abertura das escolas. Não tenho notícia de nenhuma escola que fez propagar, que ajudou a propagar tão intensamente a pandemia. Denúncias já começaram. O Guilherme estava dizendo, e o Zé também, o Estado tá ficando com um cara de Estado autoritário, né? Em Cuba, por exemplo, totalitário. Em Cuba, os moradores do quarteirão, eles são instados pelo governo a denunciar qualquer desvio ideológico, e denunciam. E não estou exagerando, não, nem estou a serviço da CIA, como dizem os idiotas, né? Quando você apresenta um dado desses. Tem garoto denunciando pai, né? A avó denunciando, né? Tem de tudo em Cuba. Aqui, eu já soube por amigos de um casamento com pouca gente, o casamento seguindo os ritos judaicos, ontem, que se estavam com distanciamento, pouca gente e tal, apareceu a polícia, porque um dos vizinhos ali denunciou. E é isso que vai acontecer agora. Então, é hora, sim, de se pensar em desobediência civil, como estão começando a fazer algumas cidades. Em Araraquara, por exemplo, um idiota que se apresenta como radialista, é capacho do prefeito, Edinho Silva, PT, né? Imagina se ele vai resistir a uma tentação totalitária. Ele diz que só os grandes empresários ajudam a cidade, e esculhambou, com todos os palavrões ali possíveis no ar, esculhambou os pequenos empresários, os médios empresários de Araraquara, que estão se esforçando para retomar o trabalho. Então ele ofendeu gravemente os comerciantes. O que fizeram? Fizeram uma passeata em frente ao condomínio onde ele mora, uma carreata, como chamam, imensa, gigantesca, e se articulam os empresários de Araraquara para ignorar solenemente as proibições do Edinho Silva e retomarem o trabalho para que também a economia não morra. Eu estive em Brasília há poucos dias com o Zé Maria, eu fiquei bobo, quer dizer, eu chego ao hotel e ouço o seguinte: não, você tem, aqui nós não temos mais restaurante aberto, o restaurante está fechado, mas nós temos serviço de delivery. O que é isso? Não, você pede no quarto. No quarto só. Serviço de quarto passou a ser chamado de delivery ali em Brasília. Eles mudam os nomes achando que isso resolve o problema. Eu quero saber quais são os números de Brasília. Baixou o número de mortos? Baixou o número de infectados? Quero saber. Ele fechou tudo. O governador. Eu quero saber se deu certo. Porque se ele prorrogar o que não funcionou, ele está botando aqui, ó, o estigma imbecil. É isso.